qual a visão do Espiritismo sobre a transição planetária. E a gente vai fazer algumas reflexões em vários escritos aqui, de Allan Kardec e da Bíblia também, para a gente conseguir compreender o que significa a transição planetária, como que ela acontece, por que ela acontece e o que vai acontecer de nós. Quando a gente fala de transição planetária, a gente está falando dos planetas, né? A gente recorda que no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que Jesus explica que não existe só a vida na Terra, existe toda a criação, né? Todo o universo criado por Deus, existe vida ali, de alguma forma. Não exatamente igualzinho como se dá aqui na Terra, né? Até porque aí a gente vai aprender com Allan Kardec que existe uma progressão dos mundos, que ele classifica em 5 estágios, né, de evolução, digamos assim, desses mundos. E o estado de evolução de cada mundo está intimamente ligado com a sua população. Então, conforme é a população daquele planeta, e aí esse conforme não é a população, ela tem a ver com 2 aspectos. Com a questão desses habitantes em termos de progresso intelectual e de progresso moral. Esses 2 fatores, conjugados a essa população desse planeta, é que vai dizer das condições daquele planeta naquele determinado momento em que a gente analisa. Então, Kardec ele faz essa classificação de 5 mundos. Temos os mundos superiores, os mundos inferiores, então temos diversas categorias de mundos habitados. Então, nós temos, se a gente fosse pegar então pela palma da nossa mão, e aí eu utilizo um exemplo dado pelo Jorge Lahar, a gente deveria entender essas 5 progressões de planetas aqui, classificados em mundos primitivos, onde se originam os primeiros seres que vão dar início àquela população naquele planeta. Aí a gente tem na sequência os mundos de provas e expiações, que é onde nós nos encontramos hoje no planeta Terra. Os mundos regeneradores, ou de regeneração, porque não significa, e aí a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque é mundos regeneradores ou mundos de regeneração, ou seja, o povo aqui no mundo de regeneração ainda não está regenerado, ele está a caminho da regeneração. E depois nós temos os mundos felizes e os mundos puros superiores, né, onde habitam as últimas reencarnações que nós teremos enquanto espíritos antes de nos tornarmos espíritos puros, assim como Jesus. Porque o nosso objetivo, enquanto espíritos, é crescermos espiritualmente, crescermos intelectualmente e moralmente, e seguirmos a nossa caminhada pela eternidade. Só que a gente não pode pensar, e aí eu pego do exemplo do Jorge Lahar, a gente não pode pensar que existe um salto daqui do primitivo por provas e expiações, e que nós, agora, nesse momento, se a gente vai dar um salto de provas e expiações para o mundo de regeneração. A gente deveria pensar isso como se tivesse uma membrana aqui entre os dedos, porque é um processo, não é salto. A natureza não dá saltos, e nós seguimos as leis naturais, as leis de Deus. Então, entre um intervalo de um mundo e outro, é o que a gente chama de transição planetária. É aquele momento em que a gente já está perdendo as características mais pujantes que caracterizam aquele estágio de planeta, no caso nosso aqui de provas e expiações, e estamos caminhando gradativamente até alcançar o estágio de mundo de regeneração. E aí os mundos regeneradores, qual que é o nosso objetivo? Né? Quais características que a gente vai encontrar nesses mundos de regeneração, mundo, como que a Terra deveria se comportar enquanto mundo de regeneração. Então aí vem aqui um texto do capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, mundos regeneradores, é uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, 1862. Como a gente tem mundos mais primitivos, mais atrasados, nós também temos mundos mais melhores, como também
nesses mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Então, mesmo nós caminhando dentro da transição planetária, quando a gente estiver na condição de mundo de regeneração, esse mundo de regeneração ainda vai ser, por ele só, um mundo transitório. Por que isso? Veja bem, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações, os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. A perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele seguindo as suas leis. Então a gente aprende que os mundos primitivos é um mundo onde predomina só o mal, porque o mal é a ausência do bem. E como ele se destina às primeiras reencarnações dos espíritos, o espírito ainda é ignorante no início da sua caminhada evolutiva. Então ele vai errar muito, ele vai ter que aprender muito, e por isso os mundos primitivos são os mais atrasados e infelizes. Na sequência, quando a gente fala de mundos de provas e expiações, uma característica marcante dele é que são mundos em que já existe o bem, ainda existe o mal, só que o mal está sobrepujando o bem, está acima do bem. Então a gente tem mais espíritos, digamos assim, vinculados ao mal e menos espíritos vinculados ao bem. Isso acontece também porque uma característica que a gente vê lá no livro dos Espíritos, quando eles falam que, na verdade, é porque o mal, ele é mais assim, digamos, arrojado. E os bons são mais tímidos, o bem é mais tímido. Então, quando o bem quiser se sobressair, é ele que vai dominar esse ambiente, essa condição. Então, no mundo de provas e expiações, o mal prevalece sobre o bem. Quando a gente chega no mundo de regeneração, é meio que como se fosse assim, o bem vai crescendo, até ficarmos mais ou menos na mesma condição de espíritos maus e espíritos bons. Até que a proporção de bons vai aumentando, até um certo ponto que a gente chega à questão de sermos espíritos felizes, mundos ditosos. E aí a gente vai aperfeiçoando ainda mais a nossa condição até a gente chegar a espíritos puros. Nós estamos nessa transição planetária. E por que ela existe? Por causa da lei de progresso, que está lá no livro dos Espíritos, na terceira parte, que tem um capítulo somente para a lei de progresso. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Então, a nossa jornada só está começando, porque a gente ainda vai progredir muito até alcançarmos a condição de espíritos puros. É da lei de Deus. A própria destruição, e aí a gente tem a lei de destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, e nada volta para o nada, porque o nada não existe. Então, quando a gente vai falar dessa transição planetária, a gente vai ver muita coisa sendo dita a respeito desse momento. E realmente é um momento muito especial. É um momento que a gente está fugindo um pouco daquela normalidade, entre aspas, que a gente vem caminhando. Porque o que acontece? A gente vai evoluindo paulatinamente, gradualmente. Então a gente fica um longo tempo fazendo aquela evolução. Uns se sobressaem mais do que outros e tal. E aí vai chegando um momento em que a gente precisa dar um pequeno salto aí nessa evolução, para fazer as coisas movimentarem.
É igual quando você vai fazer faxina em casa, que você pega e tira tudo do lugar, arruma, dá uma ajeitada ali, modifica às vezes a ordem dos objetos, dos móveis, e parece que transformou em outra coisa. A gente começa a perceber que, nossa, isso aqui fica melhor desse jeito e tal. Então, como a gente tem um movimento maior, e que a gente acaba percebendo às vezes mais, questão de cataclismas, de convulsões sociais e tudo mais, a gente está num momento realmente que foge um pouco daquela normalidade que a gente ficou anos e anos sem perceber tanto esses fenômenos. Não que eles não existissem, sempre existiram e sempre vão existir. Mas chega um momento que aquilo chama mais atenção. É esse momento, o da transição planetária. Aí a gente pergunta, então quando que começou essa transição planetária, né? Porque Kardec afirma no livro A Gênese, no capítulo 18, que nós estamos no momento de transição. Várias pessoas tentam dar uma data. Quando será que vai acontecer essa transição planetária? A gente já está nela, não está? Kardec, né, escreveu lá no início do século, na segunda metade do século XIX, ele já afirmou que a gente estava na transição planetária. Mas quando que foi que começou isso? Aí vai da interpretação das pessoas. Alguns falam que foi desde a vinda de Jesus ao planeta. Outros falam que foi a partir do surgimento do Espiritismo aqui no planeta Terra. E outros ainda citam mensagens aí espíritas, né, que estão, tem no livro Obras Póstumas, falando que daquela época ali onde Kardec estava, poderia ter acontecido até 100 anos atrás. 100 anos atrás, se a gente remontar isso, se isso for realmente assim, a gente tem como marco de convulsão social, e que dali para lá, de lá para cá, a gente teve uma mudança bastante significativa. A gente tem ali como um marco a Revolução Francesa, mas não significa que foi exatamente naquela data ali da Revolução Francesa, até porque ela foi um processo longo que durou mais de anos, pelo menos uns 4 anos. Então, a gente não tem uma data exata. E por que a gente não tem essa data exata? Porque a gente não sabe, porque não é dado a nós conhecermos essa data. E o importante não é uma data. Ah, mas então a gente, aí surgem as datas aí, né, apocalípticas de quando a gente vai estar no mundo de regeneração. Ah, é 2050, 2057, era para ter sido 2012, não foi? Era para ter sido 2019, já não foi? Era para ter não sei o quê, daqui mais 100 anos. Gente, a gente não tem que preocupar com data. Até porque a gente tem que desconfiar das coisas, né? Quando a gente vai aqui no Livro dos Médiuns, no item 267, que está na segunda parte, no capítulo 24, que vai tratar da identidade dos espíritos. No parágrafo 8º, ele fala o seguinte, para a gente ficar atento a essa questão de datas. Os espíritos levianos são ainda reconhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podemos conhecer. Os espíritos bons podem fazer-nos pressentir as coisas futuras quando esse conhecimento for útil, mas jamais precisam as datas. Todo anúncio de acontecimento para uma época certa é indício de mistificação. Então, por isso que não temos uma data exata, nem de quando começou essa transição planetária e nem de quando ela vai terminar, nem de quando a gente vai poder se dizer com espíritos em um mundo de regeneração. Até porque ela não acontece em pouco tempo. Nós vamos pensar assim, trazendo ali como um marco, então a partir do século XIX para cá, a gente terminou 2 séculos, né? O século XIX e o século XX. A gente está no terceiro, vamos dizer, dessa era que a gente está aí transicionando, né? E isso não se dá de uma forma tão rápida assim. Então a data pouco importa. O que importa é o que a gente vai fazer nessa transição planetária e de que forma isso vai impactar nas nossas vidas enquanto espíritos imortais destinados à eternidade. No capítulo 24, versículo 36, só para a gente fechar esse assunto da data, que foi Jesus que falou isso aqui, é uma parte que Jesus estava lá falando sobre a parábola da figueira, em que ele fala assim, a respeito daquele dia, isso palavras de Jesus, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, que é Jesus,
mas apenas o Pai, Deus. Então, somente Deus é que sabe o momento certo, porque é um momento consciencial, é o momento das consciências coletivas desse planeta, é que vai determinar se a gente já passou pela transição ou não. A gente tem tido essas comunicações muito fortes, né, a partir então do século XIX em diante, falando da questão da transição planetária. Mas o que ela vai gerar lá no futuro? Essa transição planetária significa o fim dos tempos? Será que a gente vai acabar com esse planeta que a gente tem, que é o planeta Terra, e vai todo mundo migrar para outro planeta, que é o regenerado? Será que é isso que acontece? E aí a gente vai ver lá na Gênesis, no capítulo 11, na verdade, capítulo 11, que ele vai falar sobre as emigrações e imigrações dos espíritos. E que ele explica o seguinte: no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Então, quando nós estamos aqui reencarnados, nós estamos aqui reencarnados. Quando a gente volta, a gente desencarna e vai para o plano espiritual, nós chamamos esse período entre uma reencarnação e outra, que a gente fica lá no plano espiritual, a gente chama esse período de erraticidade. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, a terrestre e a espiritual, desagam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente, emigrações do mundo corporal para o mundo espiritual e imigrações deste, né, do espiritual para aquele que é o terrestre. É o estado normal. Então isso acontece todo dia, a gente não está nem percebendo isso, é o dia a dia da nossa vida. Uns nascem, outros morrem, um volta para o plano espiritual, outro volta aqui para a Terra. É isso que acontece na normalidade. Só que ele vem complementando. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos, aí a gente está falando o quê? De terremoto, maremoto, tsunami, né? Queda de um meteoro aí na atmosfera, isso tudo constitui as guerras, que são flagelos destruidores. Tudo isso deve, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas. Por isso que a gente fala das mortes coletivas. Meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Então, às vezes, chega um momento de acordo com a sabedoria divina, que a gente não sabe, é Deus que determina isso, porque a gente vai evoluindo. Só que a gente vai ficar muito atrasado, a gente precisa de um empurrãozinho, às vezes, para a gente andar para frente. Às vezes a gente está muito acomodado. E aí, por exemplo, vem uma enchente, igual aquela que a gente teve ano passado lá no Rio Grande do Sul, que assolou várias pessoas, várias famílias, e causou que, além de ter tido aquela morte coletiva daqueles espíritos que são reunidos pela espiritualidade superior, numa determinada época, reencarnarem em condições próximas e similares, para que então eles possam espiar, às vezes, condições de milênios, que eles estavam ali reunidos lá no passado, e vêm juntos para espiar aquilo que fizeram no passado. E aí vem aquelas mortes coletivas. E o que isso causa na gente? Causa uma comoção social. As pessoas começam a perceber o tanto que a vida, né, pode mudar de uma hora para outra, que a materialidade, a gente não deve ficar apegada a ela, que a gente vai ficar comovido com aquela situação e vai deixar nosso lado de solidariedade, fraternidade falar mais alto. Quanta ajuda não foi destinada para aquele povo. Então isso movimentou a sociedade. Serviu para aquela população que se foi, para eles espiarem alguma coisa do passado, que não sabemos, mas é o que a obra espírita nos explica sobre as mortes coletivas.
e ao mesmo tempo servir para a população que chegou, que está aqui, que continua, né, reencarnada aqui, encarnada na Terra, para que a gente comece a colocar aquilo como um exemplo para a gente pensar, rever os nossos conceitos, a nossa moralidade, ver se a gente avança um pouco mais. Através disso, por exemplo, podem surgir até progressos na área intelectual, no sentido de, não, a gente precisa então agora ver a questão dos rios, por que eles estão dando essas enchentes, a gente precisa melhorar isso na agricultura, isso aqui nas barragens, para evitar tragédias maiores no futuro. Isso movimenta a inteligência daqueles que vão trabalhar com isso. Então veja que o progresso é intelectual e moral nesses momentos. E eles acontecem justamente para fazer a gente retemperar na introdução de novos elementos espirituais mais depurados, porque aí também aqueles que desencarnaram, logo depois vai vir uma nova geração de pessoas que vão nascer e talvez sejam espíritos mais depurados, né? Que vão trazer novos conceitos para aquela região, para aquela população que ficou, os que restaram, e vai trazer novos conhecimentos, novas vibrações. Às vezes eles não vão reencarnar ali naquela localidade, mas reencarnam em outros pontos do globo. Na destruição que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, que é o que é o estado normal, né? Partem em bandos. Essa é a única diferença, visto que por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. E essa transfusão se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, que aí a gente está falando aqui da emigração e imigração entre o mesmo planeta, do mundo terrestre e do mundo espiritual. Mas também existe a imigração e emigração de espíritos de um planeta para o outro. E também ela se dá de duas formas, de forma individual e de forma coletiva. A gente, quando tem um espírito que desponta, né, na sua evolução individual, e ele alcança um nível de evolução muito acima do que a média, vamos assim dizer, daquele planeta que ele está habitando, ele pode ser convidado a migrar para um outro planeta que agora ele alcançou a qualidade de espírito que pode viver naquele planeta mais evoluído do que a Terra, por exemplo. São as migrações planetárias individuais. Mas a gente também vai ver as migrações planetárias coletivas, que acontecem principalmente nesses momentos de transição planetária. Porque aí o planeta, que está saindo da condição de provas e expiações, vai chegando um momento que uma galera que está aqui não está mais apto, não está pronto para estar no mundo de regeneração. E aí eles são convidados a retirar. E a gente vai ver mais à frente quais são esse público, né, que acontece isso. E a transição planetária, essa questão, essa preocupação de cataclismos e tudo mais, é porque as pessoas fazem uma interpretação um pouco literal do texto da Bíblia. Porque isso aqui foi profetizado por Jesus lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é o que é chamado de um sermão profético. Esse sermão profético ele foi proferido por Jesus a apenas alguns discípulos dele, em particular, e foi feito na Semana Santa, né, que a gente considera a Semana Santa, que é a que vai culminar na sexta-feira da Paixão com a morte do Cristo. Então, que ele teria feito assim, as predições, aqui o pessoal analisando os textos, acredita que ele deve ter feito esse sermão profético entre a terça e quarta-feira, na quinta ele foi preso e na sexta ele foi morto. Para ver que foram as últimas palavras mesmo assim que Jesus falou. E aí, por que isso? Porque eles estavam lá em Jerusalém, e Jesus chegou lá naquela semana, né, que foi recebido lá em Jerusalém, e eles estavam lá no Templo de Salomão, que era o templo mais suntuoso que existia naquele momento na Terra. E para os judeus aquilo era uma glória, era um orgulho muito grande de ter aquela construção monumental, cheia de adornos, pedras preciosas, ouro, algo assim que aos olhos chamava muita atenção. Jesus tinha ido lá, ele tinha feito até um discurso, né,
anteriormente a isso, fazendo seu lamento por Jerusalém, porque ele estava falando que Jerusalém é aquela que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Foi uma das frases que ele falou anteriormente, ali enquanto ele estava ali dentro do templo de Jerusalém, para mostrar da hipocrisia que eram os fariseus, que apenas estavam ligados à questão de cumprir os ritos materiais que eles mesmos criaram, para falar que eles estão de acordo com as leis de Deus, e se esqueciam do mais importante, que era a reforma íntima deles. Essa é a crítica que Jesus faz a eles. E aí Jesus saiu do templo, e os seus discípulos, pegaram todos assim, deslumbrados com aquela edificação, falou para Jesus, falou assim: Jesus, olha isso, essas edificações, esse templo. E aí Jesus respondeu: não vedes tudo isso? Amém vos digo, que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus falando: isso aqui é tudo ilusão, isso aqui é material, para a vida espiritual, isso aqui um dia vai virar pó. Então vocês estão deslumbrados com algo perecível. E de fato, no ano 70, o imperador romano Vespasiano determinou que seu filho Tito invadisse ele foi fazer uma incursão assim, de várias localidades, até que chegou em Jerusalém. Jerusalém não era uma cidade fácil de ser tomada, vamos assim dizer, porque ela era cercada por muros, era uma construção muito assim, igual às pirâmides do Egito, que as pedras são muito bem colocadas ali umas sobre as outras para formar aqueles templos e aquelas paredes. Tanto é que, mas aí ele conseguiu a empreitada dele de invadir Jerusalém, tomá-la, e derrubou o templo de Salomão, que nunca mais foi construído, O que sobra hoje lá, que eles falam que é um resto do templo, é o que hoje se chama de o Muro das Lamentações. E que deve ser um espaço muito triste, tanto pelo nome de Lamentações, quanto porque as pessoas vão lá se lamentar. E aí vão criando miasmas ali, do pensamento de cada um que vai ali para chorar. Não que isso seja errado, mas eu estou só considerando essa questão, assim, não é que você não pode ir chorar, não pode ir reclamar, porque a gente é imperfeito ainda. Mas assim, a questão é de que um ambiente que séculos a séculos está sendo, digamos assim, permeado pelo pensamento de sofrimento do povo, das pessoas, até os estrangeiros que vão lá conhecê-lo, não é um ambiente assim, tão legal, em termos de vibrações espirituais mais elevadas, porque certamente estão ali espíritos muito infelizes que se alimentam, inclusive, das vibrações do pensamento daqueles que vão lá lamentar. E aí Jesus continua, porque aí eles saíram de lá e foram para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, 4 dos seus discípulos, em particular, foi lá perguntar, porque aí Jesus foi conversar sobre a pedra sobre pedra, eles ficaram pensando sobre aquilo, E aí eles foram perguntar para o mestre: Mestre, dize-nos quando serão essas coisas? E qual o sinal da tua vinda e da consumação da era, do fim dos tempos, dos séculos, depende da tradução aqui da Bíblia. Eles perguntam: então, quando que vai acontecer isso e quando que a gente vai reconhecer que isso vai acontecer, Em resposta, Jesus lhes diz: vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, a gente vai ter uma onda de pensamento filosófico, porque isso começa através de uma onda filosófica de novas ideias que vão sendo plantadas na sociedade por espíritos reencarnados e que se dizem portadores da verdade, e começa a propagar essa verdade deles para nós. Esse é o significado dos falsos cristos, Aquele que está ali se colocando na condição de a verdade daquele momento. E estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Isso é Jesus falando. A gente vai ver a questão, vai surgir esses falsos cristos,
vai surgir guerras e relatos de guerras, falando assim, não, vai ter a terceira guerra mundial, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E Jesus fala, mas não fica espantado com isso não, porque isso aí é só o início, porque senão é o fim, né? Não é o fim. O fim não vai ser através de guerras. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores de parto. Ou seja, nós temos que passar pelas dores do parto, né? Que é de gerar uma nova vida. Ou seja, a gente tem que matar o homem velho que existe em nós. O que é o homem velho? Aquelas ideias antigas que a gente carrega, aqueles hábitos, vícios que a gente carrega de milênios, que a gente ainda não conseguiu se livrar deles. A gente tem que se despojar disso e fazer nascer dentro de nós o homem novo, que é aquele que vai realmente cumprir os ensinamentos de Jesus. Então vos entregarão a provação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então a gente vai ser perseguido por causa do nome de Jesus, por nós termos a nossa fé em Jesus. Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. O que é o falso profeta? A gente teve um falso Cristo, que é aquele que levantou a ideia e ele é o portador da verdade. O falso profeta é o que propaga. É o que está propagando, é quando a gente fica repostando postagem que a gente não sabe se é verdadeira ou falsa. E é fake news. A gente está sendo falso profeta neste momento. Por exemplo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então a gente vai ver tanta coisa errada acontecendo ao mesmo tempo, que a gente vai pensar, não vale a pena eu perder meu tempo com isso não vale a pena eu mexer com isso não. Pra que isso? Eu não envolver a transformação do mundo, eu vou morrer daqui uns 50 anos. Daqui a pouco eu já estou desencarnando. Para que é isso? Eu não vou vivenciar essa transformação toda que o mundo vai ter. Para que eu vou preocupar com isso? Mas aí ele fala, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Ou seja, quem se mantiver firme na sua fé, cumprindo os desígnios de Jesus, que ele deixou para nós de ensinamentos, esse será salvo. Não é que os outros não vão ser salvos não, gente, mas é porque assim, a ideia que a gente tem que ter, porque a gente não é assim como se fosse, você é o escolhido, você vai estar lá, não quero te ver nunca mais, seja exterminada a população, não é isso. Mas acontece que a sua vida será mais fácil no futuro se você começar hoje a mudança que você tem que fazer para se tornar, às vezes, um trabalhador de última hora, às vezes um espírita que, como as mensagens, né, lá do Espírito de Verdade fala, né, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos é o segundo ensinamento. Então, como que se fala aqui dentro do livro do Evangelho? Reconhece o espírita pelo verdadeiro esforço que empreende para se tornar melhor. Né? Em outras palavras que eu estou falando aqui. Então, é isso que vai garantir a nossa paz íntima. Porque essa salvação não é a salvação que eu vou ser colocado num lugar melhor, não. É a salvação de que eu estou em paz com a minha consciência, com a minha condição espiritual. E vou ser provavelmente aproveitado no plano espiritual para auxiliar aqueles que ficaram aqui na dificuldade. A gente vai fazer parte desse corpo de trabalhadores que vai ajudar. Ao invés, até hoje a gente atrapalhou. A partir de agora a gente vai ajudar, a gente se transforma e aí a gente passa a ser trabalhador da última hora, né? Como está lá no Evangelho. Este Evangelho do Reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então Jesus falou quando é que termina. Olha quando que vai terminar. Só quando o Evangelho do Reino, o Reino de Deus, que ele veio proclamar aqui na terra, só quando ele for conhecido e praticado em toda a terra, em todos os rincões da terra. Aí vai ser o fim dessa fase que a gente realmente saiu aí da condição de mundo de provas e expiações, passamos a transição e chegamos ali em mundos mais evoluídos.
Aí acabou. Acabou essa primeira etapa, porque acaba uma geração, assim, não é que o planeta não acaba o fim de uma era. Acabou aquele período, agora a gente começa uma nova fase. Com outros conceitos, com outras condições, o planeta continua, gente. Não vai vir um terremoto que vai destruir a Terra, até porque, lá na Gênesis, Kardec explica que dentro do universo há uma harmonia governada por Deus. Então, assim, dentro do nosso sistema solar, que é o que a gente conhece mais próximo, os planetas que aqui existem, a influência da atmosfera, vamos assim, psicosfera espiritual de um planeta interfere no outro. A gente não está vendo agora falar sobre a respeito do Sol, que está tendo várias explosões, isso está interferindo até em meios de comunicação, nos satélites aqui da Terra, está modificando algumas questões. É um efeito físico natural, porque o Sol é uma estrela de terceira grandeza. E ele também evolui. A matéria também evolui, vai se transformando. E aí o que acontece? Todo o ambiente aqui, os planetas, uns meio que interferem nos outros. Então, para manter a harmonia, se a gente pega, isso é fisicamente comprovado, se você pega dentro de um sistema solar que está organizado harmonicamente, você tira um planeta de lá, que você pega e explode ele, primeiro que vai bagunçar toda a rota dos outros planetas, aqueles estilhaços de matéria vão interferir caindo na rota dos outros planetas. Se o Sol um dia, né, que isso vai acontecer, ele acabar, explodir, aí acaba o sistema solar inteiro, porque é uma consequência da questão da matéria advinda de qualquer sistema solar, né? Mas até lá, a gente vai continuar aqui na Terra, e a Terra não vai acabar. A Terra está destinada a se tornar um mundo de espíritos puros. Enquanto ela não chegou a alcançar esse patamar, não tem como a gente falar que acabou, que vai acabar. Então isso vai ainda milhões e milhões de anos. Então a gente não deve se assustar com isso. Então as pessoas se assustam um pouco com esse texto, isso aqui é só o início do sermão profético. Ele continua aqui, tem várias questões que podem ser analisadas, né, à luz da doutrina espírita. E aí ele até fala aqui mais na frente. E então estarão dois no campo, um será tomado e outro deixado. Duas moendo grãos, uma será tomada, a outra deixada. Então vai ser meio a meio? Não. Vai ser nessa proporção aqui não. É só para a gente entender que parte da humanidade, nesse processo, vai se regenerar. E uma parte não, porque eles permanecerão recalcitrantes. E é quando, lá na Gênesis, no capítulo 18, nos itens 27 em diante desse capítulo, que vai estar intitulado A Geração Nova, o Allan Kardec ele vai colocar aqui, explicando como é que vai ser isso, né? Que ele fala, para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Porque a gente esquece que nós temos aqui cerca de 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, que é a população que é se contada, né, oficialmente, mas a gente existe 3 vezes mais esse número no plano espiritual, de espíritos ligados à Terra que estão no plano espiritual e não reencarnaram todos de uma vez. A gente tem que ter espíritos bons, tanto os encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Aí a gente vai ter o conceito de felicidade na Terra. Porque hoje a felicidade não é deste reino. Por quê? A felicidade, primeiro, que ela é algo íntimo. E segundo, que ela não está nas coisas materiais que hoje a gente experiencia na Terra. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem. Então a gente tem o mal, os maus, não tocados pelo bem. Ou seja, aquela pessoa assim, eu fiz, eu faço de novo, não estou nem aí o que você pensa de mim. Então, é aquele que eu fiz, eu gostei de fazer e faço de novo. É aquele que assim, qual que é a característica desses espíritos? Rebeldia em relação a Deus, que é o que está colocado aqui.
porque eles têm uma aversão a tudo que é religioso, a tudo que é espiritual, um desconhecimento das coisas espirituais e, consequentemente, um apego aos bens da terra, ou seja, são os materialistas, apegados à matéria, tudo é meu, eu quero é isso, eu vivo só aqui, depois você vai morrer, acabou. E Deus não existe. Isso na percepção deles. Dificuldade muito grande de controlar as suas paixões. E eles se jogam de maneira irrefreável nas suas paixões. E não gostam do bem. São contrários aos que praticam o bem, são contrários ao bem. E são, assim, disparados aqueles que praticam o mal e tratam suas paixões desenfreadas. Tem até um outro livro que chama-se Areia de Volta, é uma mensagem do Espírito ao dono do povo, chama Os Fantasmas da Mente. Esses espíritos aqui, vamos dizer, os maus apegados ao mal, não tocados pelo bem, eles têm 3 características desse tipo de espírito. Uns que são muito ligados ao egoísmo e ao materialismo, aqueles que têm a sede de poder e orgulho, ou seja, eu não quero ser rico, não quero ter nada para mim não, mas eu quero mandar nos outros, eu gosto, sinto prazer nisso. E eu vou fazer de tudo para ficar no poder. E aqueles que estão relacionados ao sexo desregrado, ou seja, que está no meio da rua e se entrega às suas paixões, que é algumas coisas que a gente tem visto ultimamente, né? Isso aqui tudo, gente, a gente está contextualizando o nosso momento atual. Mas não que isso não tivesse existido no passado, não. Porque, por exemplo, durante o Império Romano, tinham lá, a gente tem conhecimento da história, que existiam as bacanais, que eram festas de promiscuidade, de sexo desregrado. Então a gente está desde aquela época na transição planetária? Não sei. Que é o que foi a gente disse no início, né? A data pouco importa. Só que a gente tem tido conhecimento, algumas mensagens espíritas, falando que está tendo uma migração maior agora, né? Depois do espiritismo, da Revolução Francesa, que a gente verifica aí nos últimos séculos, né? Porque da mesma forma que caiu o tempo de Salomão e outras coisas que é dito no sermão profético naquela época, também está acontecendo hoje. Também aconteceu no século XX, para a gente pensar que teve, lá no texto, eu não li tudo, mas fala assim, as estrelas cairão dos céus. Uma interpretação que pode dizer disso, por exemplo, é as bombas atômicas. O que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki? Quando aconteceu o lançamento da bomba atômica? Primeiro veio uma claridade enorme, que cegou muitas pessoas, acompanhado de um estrondo também muito forte que deixou as pessoas surdas, até saiu escorrer sangue pelos ouvidos. E depois veio um calor enorme, que as pessoas saíram arrancando as roupas, por isso tem aquelas imagens, algumas delas assim, das pessoas nuas, né, correndo na rua, e logo depois veio como se fosse uma chuva, mas não era chuva de água normal da natureza, era uma chuva causada como efeito da bomba atômica, era estrôncio, que estava caindo do céu e queimou as pessoas. Muitas morreram, algumas sobreviveram. Então isso aí não pode ser interpretado como as estrelas que caíram do céu, por causa daquela luz enorme que caiu. Ao mesmo tempo, a gente também não pode pensar que estrelas caíram do céu como sendo os espíritos mais avançados do que nós espiritualmente e que reencarnam aqui na Terra a partir de determinado momento para eles fazerem surgir a geração nova. Por isso que se fala que a Bíblia, ela não tem uma única interpretação. A gente pode tirar dela várias interpretações, porque a gente não pode fazer uma leitura literal, porque aí a gente vai ter uma grande chance de cair em erro. Além desses maus não tocados pelo bem, a gente também tem aqui na convivência, no mesmo planeta, convivem juntos, os maus tocados pelo bem. Ou seja, somos nós, né? Grande parte, porque olha que característica. São maus, mas se arrependem, choram, sentem remorso, só que depois faz de novo. Mas eles sabem distinguir já o certo do errado,
já tem uma noção de espiritualidade, mas por sermos falíveis, ainda caímos. A gente pensa, nossa, acabei de ler e aprender sobre isso. Chega ali na frente, você é testado, você erra de novo. Por quê? Ainda não transformamos totalmente, estamos em processo. E isso vai acontecer se a gente perseverar. Porque os que perseveram são salvos, como disse Jesus. E aí a gente tem as entidades, os espíritos aqui da Terra que já possuem virtudes. E temos também a geração nova, que é o que é colocado aqui no capítulo 18 da Gênesis, de Allan Kardec, que eles possuem como características, 4 características bem marcantes. Eles possuem conhecimento e compreendem as questões espirituais, são dotados da razão, não são dominados pela paixão, em vez de comer, são o oposto daqueles dos maus, não tocados pelo bem. Os maus não tocados pelo bem têm rebeldia em relação a Deus, aversão a tudo que é religioso. Os santos da geração nova, o que eles têm? Espiritualidade desenvolvida. Os maus não tocados pelo bem desconhecem das coisas espirituais. Os da geração nova possuem conhecimento e compreendem as questões espirituais. Os maus não tocados pelo bem têm dificuldade de controlar as suas más paixões. A geração nova que vem de espíritos mais evoluídos são dotados da razão, não são dominados pelas paixões. Os maus não gostam do bem. A geração nova possuem propensão ao bem. Não é que são inteiramente bons, não. Mas eles têm uma propensão maior. Eles ainda não são espíritos puros, que só o bem existe dentro deles. Mas eles têm uma propensão maior ao bem. Então, a gente tem essas classes de espíritos. Aí quem vai migrar da Terra ou não, nesse movimento de transição planetária? Aqui no livro diz: os maus não tocados pelo bem, ou seja, aquele que não aceita o bem, que não quer mudar, que vem, reencarna, esses inclusive, gente, eles ficam assim, são espíritos muito apegados ao mal, e que eles não reencarnam, assim, uma vez, sempre não. Eles ficam, presos, digamos assim, confinados lá em alguns lugares inferiores do plano espiritual por algum tempo, e depois eles são, de tempos em tempos, eles são soltos, digamos assim, para reencarnar na Terra. Porque se eles vierem tudo de uma vez, a gente não consegue controlar. É uma rebeldia. Tanto que um dos momentos da história que é dito que houve essa reencarnação em massa desses espíritos foi na época dos bárbaros, das invasões vikings, porque eram espíritos muito rebeldes e muito violentos, que saqueavam, eles não plantavam, eles não cultivavam e saqueavam tudo, e eram muito violentos. Depois eles saíram. Aí, por que eles vieram? E aí a gente vai falar assim, mas por que a gente tem que passar por isso, hein? Já está difícil aqui, por que eu tenho que conviver com esse espírito mal, não tocado pelo bem, que vai estar reencarnando agora? E eu estou aqui na minha reencarnação pelejando para ficar bom e não consigo, ainda tenho que suportar o outro. Por que isso acontece? Tem essa reencarnação maciça das entidades empedernidas, por quê? Primeiro, é para a gente saber se a loucura que eles propõem nos agrada. Porque às vezes eu estou nesse mundo aqui, eu não manifesto a minha opinião, não manifesto os meus desejos por causa digamos assim, dos moldes da sociedade, Mas quando vem uma turma de gente com sexo desregrado, aficionados pelo materialismo e com sede de poder, se eu tiver uma dessas questões aqui, eu me agrado. Porque a gente vê que a gente não faz, sozinha a gente não tem coragem, mas quando tem muitos a gente acaba tendo coragem. Então, um dos motivos é para a gente saber se a gente se agrada deles e se definir, se realmente a gente é bom mesmo ou não. Um segundo motivo é para saber se nas pessoas que estão aqui na Terra reside as sementes da violência, da intolerância e do ódio. Porque às vezes eu até não faço essas outras coisas aí, de ser muito apegado ao materialismo, não estou interessado em poder, não estou,
meu sexo desregrado. Às vezes eu não me encaixo nisso. Mas, por outro lado, eu ainda sou uma pessoa violenta, intolerante, não tenho paciência com o outro, tenho os meus inimigos ainda. Então, para a gente saber se a gente é desse jeito ou não. Tem aqueles também que é para testar a nossa perseverança. Lembra daquele versículo que Jesus falou? E porque multiplicar-se a iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Então é para saber se a gente está sendo perseverante. E um outro quarto motivo também que eles vêm, para saber se a gente sabe conviver sem odiar, sem se perfilar a essa comunidade de espíritos, sem desistir e vivendo a nossa vida da melhor maneira possível. Então, para saber se a gente, além de perseverar, se a gente vai conseguir viver sem essas condições ainda muito negativas. Então, aqueles maus não tocados pelos bens, eles vão vir. Não vai vir só uma última vez, não, gente. Eles vão vir algumas experiências a mais aqui, até porque eles não reencarnam todos de uma vez só. Tipo assim, faz de conta que tem, sei lá, 2 bilhões de espíritos não tocados pelo bem lá no plano espiritual. Vai reencarnar esses 2 bilhões tudo uma vez no mesmo lugar? Não. Eles vão ser espalhados pelo globo, principalmente naqueles lugares que as pessoas precisam melhorar mais. Mas eles vão vindo, voltam, depois vem outra leva, volta para o plano espiritual, depois eles voltam de novo, um pouquinho. Porque a transição é lenta e gradual. Só que chega num ponto que não vai dar mais para eles ficarem reencarnando aqui. E eles não se modificaram. Ou seja, os maus não tocados pelo bem, não foram tocados pelo bem. Aí sim, esses, por migrações coletivas, deixarão o planeta Terra e vão para outros planetas condizentes com a sua evolução espiritual. Eles vão porque já desenvolveram inteligência, já têm algumas noções de normas da sociedade, e eles vão para outros planetas. Não é que eles reencarnam de imediato, não. Vai para outro planeta, fica lá naquele plano espiritual daquele outro planeta, se habituando ali, até por uma questão de organização física, porque a gente tem um perispírito que precisa se adequar à atmosfera daquele outro planeta, e quando chegar a hora, eles vão reencarnando lá naquele outro planeta para poder ajudar. É o que a gente conhece aqui na Terra, quando houve a passagem da Terra de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, e que a gente recebeu na Terra vários espíritos vindos do sistema de Capela. Capela é uma estrela, que tem um sistema dela, né, igual de rodeada de planetas, e de lá vieram espíritos capelinos, que a gente fala, que são os que a gente mais conhece, está lá no livro Caminho da Luz do Emmanuel, né, os egípcios, os indianos, né, os asiáticos e os indo-europeus, os europeus. E vieram os hebreus também. São classes ali de espíritos que vieram com características próprias deles. Muitos já voltaram para lá, né? Outros continuam até hoje aqui. Aqueles que são os maus, mais tocados pelo bem, ou seja, aquele que ainda erra, mas depois se arrepende, e depois, né, tem remorso e procura se melhorar, mas depois volta e erra de novo. Esses aqui, eles não vão sair da Terra, vão ser migrados de uma vez. Eles vão ter ainda mais experiências, até para saber se eles estão firmes no bem. Porque eles já não são mais não tocados pelo bem. Eles são maus, mas já são tocados pelo bem. Aqueles que têm as suas virtudes, que estão aqui, eles também não vão migrar. Porque a gente vai precisar de gente boa aqui também para ajudar na evolução do planeta. Não faz sentido eu pegar os bons que já existem aqui e mandar tudo para o planeta bom e a gente ficar só com os ruins. Aí como que a gente vai fazer aquela equação de estar os maus prevalecendo e a gente vai aumentar a quantidade dos bons? Então eu vou aproveitar esses que já são bons. E ainda vem espíritos mais evoluídos do que os que já estão aqui na Terra, que é a geração nova, que vem com novas características para fazer a gente se funcionar no bem, pelo exemplo deles, se contaminar com suas ideias. E tem aqueles espíritos retardatários que vão ficar lá no plano espiritual, que aqueles que a gente não sabe muito bem se ele dá para migrar agora ou não. Vai indo, ele vai ficar no plano espiritual, porque às vezes lá no plano espiritual, ele acaba vendo todo o movimento que existe aqui na Terra e ele muda. E aí ele
carne e bem melhor. Esses depois ficam. Mas tem aqueles que vão ficar lá no plano espiritual, não querem mudar, não mudam de jeito nenhum. Aí está terminando a transição planetária, eles têm a chance de vir, mas não modificam. Aí, nesse momento, eles vão fazer a migração tardia, né? A gente já vai estar praticamente no mundo de regeneração, e ainda vai ter alguns que ficaram para trás, mas que não se definiram pelo bem, então vão se retirar do planeta Terra. É essa a história toda que nós temos sobre a transição planetária. E que nós não fiquemos preocupados com isso, porque o fim se dará, e é um fim, não é um fim físico. Então, vai vir cataclismo, porque isso é da natureza, é das leis da natureza. Vai acontecer de tempo em tempo. O problema é que a gente fica preocupado porque acontece ao mesmo tempo os cataclismos e ao mesmo tempo tem toda uma convulsão social da população mudando. Então, a gente acha que é o fim dos tempos. Mas o fim dos tempos ainda está longe da gente alcançar, como disse Jesus. Só quando o Evangelho do Reino de Deus estiver implantado, propagado em todo o globo, em todos os povos. Aí é o fim. Então, muito obrigada pela atenção de todos. E querendo ler mais sobre isso, eu recomendo a leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec, especialmente o capítulo 18, que vocês vão entender bem mais sobre isso no capítulo 11, a parte das encarnações, emigrações e migrações de espíritos, também explica mais. E existem outras obras, né, na literatura espírita que traz muito sobre isso e é bastante esclarecedor, né, do momento que a gente vive e que a gente vai passar por isso. Vamos voltar aqui ainda várias vezes no planeta Terra e provavelmente não somos do grupo dos maus não tocados pelo bem. Então não vamos ser imediatamente migrados do planeta Terra. É só se a gente ficar para trás e perder o bonde.